Em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, está escrito o seguinte. Ele está falando aqui da sabedoria. E ele fala, peça-a, porém, com fé, sem duvidar. E, de repente, ele sai da sabedoria e entra agora no campo da dúvida. E ele diz, peça sem duvidar. Por quê? Porque aquele que duvida, é semelhante à onda do mar levada e agitada ou impelida pelo vento. Verso 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Certa vez eu ouvi uma mensagem de eu acho que ele é colombiano ou argentino, e o título da mensagem dele era Estabilidade Espiritual. E eu me lembrei agora disso, porque a mente dividida, uma mente instável, né? O que é a instabilidade? É aquilo que varia, é aquilo que muda, é aquilo que não é igual. E dentro de uma realidade espiritual, nós somos chamados para vivermos uma estabilidade em fé na presença de Deus. E a dúvida, ela é a instabilidade sendo colocada em prática. A gente tem dúvida de tantas coisas, né? Você vai sair agora de manhã, você saiu para vir à igreja e você teve dúvida, qual roupa eu vou usar? Principalmente se você é uma pessoa vaidosa. Eu tive uma dificuldade de pelo menos assim uns 35 segundos para vestir a minha roupa hoje. Eu fui numa guarda-roupa, peguei, escolhi, fui lá, escolhi. Aí cheguei aqui, né, ouvi que eu sou vaidoso. Que bom, porque a minha vaidade ela demorou mais ou menos uns 30 segundos para funcionar. Mas tem gente que não demora 30 segundos, que bota uma roupa, aí depois dá aquela olhada e fala, estou em dúvida. Aí vai, escolhe outra, estou em dúvida. Até definir que vem com aquela blusa que é meio vinho, ocre, com as bolinhas pequenininhas, que vai combinar com a máscara, que combina com a capa do celular, né? Que combina com todo o visual. Eu estou olhando e me inspirando aqui. Então você vai vendo que demora algum tempo para a pessoa fazer isso. Aí ela vem com o cabelo na posição, que combina com a blusa, que tem o fechamento, né? Mas antes de escolher, tem dúvida. E a dúvida faz com que a gente varie. Se a gente pega essa dúvida da variação e leva para o campo da fé, hoje nós estaremos crendo, amanhã estaremos sem fé. Hoje estaremos entregando, amanhã estaremos retendo. Hoje estaremos felizes com Deus, amanhã estaremos decepcionados e desiludidos com Deus. Então, a Bíblia aqui, inspirada pelo Espírito, o nosso irmão Tiago, ele fala, não devemos ter instabilidade na nossa fé. A dúvida destrói o seu relacionamento com Deus. E aí, então, a gente começa a ver que qual é a maior dúvida que pode haver no nosso coração? A dúvida da presença da influência, da presença do Espírito Santo de Deus. Talvez seja a maior estratégia do inimigo, é dizer para você que você tem uma vida solta, livre, independente e que você faz as escolhas que você quer fazer. Que você pode escolher por conta própria. Mas é exatamente nesse processo de escolha por conta própria que nós nos afastamos do Espírito de Deus. E é exatamente o contrário. Quando nós chamamos o Espírito Santo de Deus para viver conosco, nós escolheremos segundo a direção do Espírito Santo de Deus e teremos estabilidade na nossa vida espiritual. Então, como fazer para estabilizar a sua vida em Cristo? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 17 e 18, e eu vou ler com você. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 18, 2 versículos apenas, que diz assim, ora, o Senhor é Espírito. Amém, queridos? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem,
Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, vírgula, que é Espírito. Espírito é uma influência, é um sopro. O Espírito é um posicionamento. O Espírito é aquilo que chega perto de nós. Por isso a Bíblia nos orienta a sermos cuidadosos nos lugares onde estamos, com as pessoas que nós andamos, com quem nós paramos e com quem... Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado, feliz, a felicidade está aí, no lugar que você está, com a pessoa que você anda durante o caminho e onde você finca a sua amizade, seu relacionamento. Cuidado. Por quê? Porque o Evangelho tem sido pregado de forma tão intensa nos últimos dias, nos últimos anos. Parece que todos nós já tivemos acesso ao Evangelho. Parece que todos já conhecem quem é Jesus. Multiplicam-se as igrejas, multiplica-se a mensagem pela internet, pela televisão, pessoalmente. E as pessoas, elas já sabem o que elas têm que escolher. Eu não preciso falar de novo o que elas ouviram. O que eu preciso é orar e ter uma vida que é uma referência para que outros possam ver em mim aquilo que é a representação do Espírito Santo. Mas eles só vão ver se eles vierem até a mim. O convite já foi feito. Vinde a mim. Vinde a mim. É um erro e é um desperdício achar que você, com a sua habilidade, com a sua capacidade de convencimento, vai tirar alguém de uma vida distante da presença do Espírito Santo. Não. Mais para frente nós vamos falar. É o Espírito que convence. Não é você, não é o teu jeito de falar, não é a sua linguagem, não é a sua presença. Então, vigia e tenha muito cuidado, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, eu preciso entender que eu fui chamado para viver onde há o Espírito do Senhor, em lugares onde há liberdade. E nos lugares onde não há liberdade, eu preciso ser luz, ser sal, e se você tentar ser luz em um ambiente de trevas, provavelmente as trevas vão te afastar, elas só não vão te repelir e te afastar se você negociar com as trevas e você virar sombra, mas se você for luz nas trevas e não houver ali um convencimento do Espírito Santo, as trevas vão te repelir, vão te afastar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? De você ser luz no ambiente das trevas e você ser repelido? Levanta a mão assim, só para testificar. Acontece, queridos, porque as pessoas sabem o que é a luz, elas sabem do Espírito do Senhor, mas elas não querem. Então eu não vou, de alguma maneira, negociar com aquele Espírito que está ali, porque o ambiente onde eu estou é o ambiente do Espírito da liberdade. Eu não vou entrar nas trevas para virar sombra, serei luz. E aqueles que quiserem que venham para o lugar onde está o Espírito do Senhor. Por quê? Porque aonde está o Espírito do Senhor é liberdade. E nós, com a face descoberta, ou seja, sem se esconder do Espírito, sem enganar o Espírito, sem de alguma maneira negociar com o Espírito deste mundo, nós vivemos na presença do Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos, quem teve uma experiência com o Espírito do Senhor, está estragado para este mundo e se ofende quando está no ambiente das trevas. Isso é a convicção do Espírito Santo que entra nas nossas vidas. E eu fico feliz de saber que tem gente que está num ambiente, um ambiente onde há a liberdade, um ambiente como esse, onde você pode, não, de alguma maneira, fomentar as obras da sua carne, os desejos da sua carne, os impulsos da sua carne, as inclinações da sua carne, mas onde você pode fomentar o impulso do Espírito de Deus na sua vida, a presença ou a manifestação da glória do Senhor, para que, segundo essa imagem, você vai sendo transformado com glória cada vez maior, porque a glória do Senhor, quando entra nas nossas vidas, ela glorifica a Deus e traz honra e glória para cada um de nós. Entenda, o ministério, o objetivo do Espírito Santo é que você possa revelar a glória do Senhor através da sua vida. Você não vai mudar a vida das pessoas, vivendo como elas vivem, estando onde elas estão, porque elas estão vivendo como elas vivem, estando onde elas estão, porque elas querem essa vida.
Você vai mudar a vida das pessoas quando você, cheio, influenciado, impregnado do Espírito Santo, for luz, for sal, e o dia que quiserem se render, te procurarão. Te procurarão. No ambiente universitário foi assim que aconteceu comigo, quando eu fiz a faculdade de História na Universidade Veiga de Almeida. As pessoas me repeliam, mas quando precisavam, vinham se aconselhar, vinham chorar, vinham pedir a presença do Senhor. Seja luz, porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você paga um preço para ser luz, mas você recebe uma glória cada vez maior. Talvez você não possa ou não deseje estar em lugares onde há um ambiente de trevas. Claro que não. Mas você não foi feito para isso, porque você foi feito para que, com a face descoberta, possa contemplar a glória do Senhor e ser transformado na sua glória. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu começo com 3 nãos que você precisa ter para não entristecer, não aborrecer, não chatear, não apagar, não se afastar do Espírito Santo de Deus, para que a sua mente não fique dividida. A divisão de mente, ou a dúvida, ela começa com um afastamento. Domingo passado eu falei sobre isso. A maior parte das pessoas que se afastam da igreja, elas começam com uma frequência menor, começam com um distanciamento. Os casamentos acabam quando há um distanciamento de propósitos, distanciamento na educação dos filhos, distanciamento na vida sexual, distanciamento dos objetivos do casal, distanciamento da parceria. Quando você está na sua empresa e está feliz, é porque você está próximo do que você faz, do seu trabalho. Mas quando você se distancia da alegria de fazer o que você faz, distancia da alegria do recurso que você recebe, do salário que você tem, você se distancia, aí o teu trabalho continua ali, mas é pesado e você acaba detestando aquele trabalho. Quando você entra para uma faculdade, faz um curso e aquele curso te impressiona, você fica feliz, você fica próximo. Mas quando aquilo vai perdendo o brilho, você vai se distanciando, daqui a pouco você vai largar a faculdade. Então, um dos objetivos para não termos a mente dividida, ou não nos afastarmos da vida com Cristo, ou para mantermos uma estabilidade de fé, e não ter uma mente dividida, é dizermos não e dizermos sim. Porque isso, o não e o sim, não é dúvida. Amém, querido? Por isso a Bíblia diz, seja o vosso sim e o vosso não, porque isso acaba a dúvida. A dúvida, ela pertence ao talvez. Talvez. O talvez pode ser útil, mas ele pode ser muito cruel. E se relacionarmos o talvez com as questões da fé, o talvez é incompatível. Eles são incompatíveis. Talvez e fé são incompatíveis. Ou eu creio, escolho crer, decido crer, firmo a minha fé, ou eu ficarei em dúvida, entrarei no campo do talvez. Por isso eu desafio você, leia a palavra, estude a Bíblia, procure erros na Bíblia. Foi assim que eu me tornei um pastor. Procure coisas erradas, esquisitas, desconexões, mas leia, insista, leia de capa a capa, 1, 2, 3, 4 vezes, analise, pegue livros de estudo, ore e peça ao Senhor Jesus que pelo Espírito Ele te revele. Porque quando você faz isso, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você ler a palavra, a sua fé será potencializada e a dúvida vai acabar. Então, é preciso você aprender a dizer não. Efésios capítulo 4, versículo 30. Por favor, Jéssica, diz assim. Não. Diz assim comigo, não. Isso, a gente precisa aprender a dizer não. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Se eu tenho essa orientação bíblica, é por quê? É porque eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. A gente aprende que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas na Trindade. A primeira pessoa, o Pai, a segunda pessoa, o Filho, a terceira pessoa, o Espírito Santo, e os 3 formam uma pessoa só. Mas isso aponta a realidade de que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como nós podemos entristecer uma pessoa, nós também podemos entristecer o Espírito Santo.
Não entristeça o Espírito Santo. Você entristece com o que você faz, com o que você fala, onde você anda, com quem você anda e nas decisões que você toma. Não entristeça o Espírito Santo. Cabe a você se preocupar em não entristecê-lo ou ignorar esta preocupação como se ela não existisse e viver uma vida de pouca importância, de indiferença, há uma preocupação de não entristecer ao Espírito Santo. Eu me preocupo em não entristecer o Espírito Santo. Eu mantenho uma conexão com o Espírito Santo para que eu não fale, eu não haja, eu não faça aquilo que o deixa entristecido. E se por acaso isso acontecer, eu preciso revisitar, sondar o meu coração, examinar o meu coração. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23, com o texto da ceia, que nós devemos examinar o nosso coração. E quando a gente não consegue examinar, a gente pede para Deus, Deus, me ajuda a examinar o meu coração, sonda meu coração para mim e vê se é em mim algum caminho mau. Davi no Salmo 139. Então a gente precisa entender que é responsabilidade minha e sua dizer não àquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vigia, tá? Porque se você entristece o Espírito Santo de Deus, você pode pedir perdão e pode parar de entristecê-lo. Você não precisa ficar debaixo de acusação de inimigo nenhum que vai dizer, você entristeceu, você entristeceu, você entristeceu. Cuidado, porque Satanás pode pegar a sua boa tristeza, que te leva a um movimento, e transformá-la numa acusação. Deus não acusa ninguém. O acusador é Satanás. Então, se você entristeceu o Espírito Santo, você fala, eu me comprometo a não entristecer mais. Ponto final. E acabou. E volte-se para o Senhor e não o entristeça mais. Posso ouvir um amém, queridos? Segundo não que você precisa dizer, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É impressionante, você precisa dizer não à hipocrisia de se dizer cristão e não viver como um cristão. Você precisa dizer não à dicotomia de pensamento que na igreja você é crente, mas virou as costas e você faz parte de um outro mundo, ou do mundo. Você precisa dizer não à mentira de você dizer, não, eu tenho o Espírito de Deus, mas não entender que esse Espírito fala, esse Espírito sente, esse Espírito influencia e esse Espírito quer conduzir e guiar a sua vida. E então você precisa dizer não a um andar distante do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Esse é um não que você precisa estar atento para dizer o tempo inteiro. Por quê? Por causa da pressa da vida, por causa dos problemas da vida, por causa das emergências que a vida tem, a gente vai vivendo. E sem perceber, a gente está andando em outro lugar e não andando no lugar onde o Espírito andaria. O Espírito Santo de Deus habita dentro do coração daquele que crê. Você o carrega, ele vai contigo para onde você for. Mas tem lugares que você quer ir, ou tem lugares que você acha que deve ir. Tem lugares que você acha que faz bem ir. E ele está dizendo, não. Andar no Espírito é ouvir o que ele diz e obedecer à direção que ele te passar. Diga não a um andar de independência. Diga não a um andar de distanciamento do Espírito. O terceiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. O terceiro não. Para quê? Para não ter a minha mente dividida. E como minha mente se divide? Como minha mente entra em dúvida? Quando eu me afasto do Espírito. E qual o terceiro não que eu preciso dar para não ter a minha mente dividida, não ter dúvida? Eu não vou apagar o Espírito. É só isso que diz o texto. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague. Queridos, apagar. Sobra alguma coisa depois que você apaga? Apagou?
acabou. Não está mais escrito. Apagou. Não está mais ali. Eu não sei como você entende isso, mas, somado esse texto a outros textos, como que está lá no livro de Hebreus, a gente precisa ser cuidadoso para não retrocedermos, não apagarmos o Espírito e não perdermos aquilo que conquistamos na cruz do Calvário, a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu preciso zelar, eu preciso desenvolver, eu preciso caminhar em um cuidado. Veja, são 3 nãos que implicam em cuidados que eu devo ter na minha vida para não entristecer o Espírito, não viver sem levar em conta a pessoa do Espírito, eu preciso andar no Espírito. O 3º não é não apagar o Espírito. É uma sequência. Nada começa tão grande. Eu já falei aqui para vocês como cozinha rã, né? Bota ela numa bacia, numa panela de água geladinha, ela fica toda refastelada e bota no fogo brando. Quando ela menos perceber, ela está cozida. É assim que as coisas começam na nossa vida. A instabilidade espiritual, a falta de fé, o afastamento das coisas de Deus, a tristeza e achar que Deus não responde, que Deus não resolve, que Deus se esqueceu, que Deus me abandonou. Isso tudo começa com um distanciamento do Espírito Santo de Deus. E para impedir esse processo de destruição, porque o Espírito é vida, o Espírito é a vida de Deus, para impedir essa vida de Deus, você precisa aprender a dizer não. Não àquilo que entristece o Espírito. Não a um caminhar independente do Espírito. E não à possibilidade de apagar o Espírito. E como é que eu não apago o Espírito? Leia o entorno. Jéssica, tem como você botar ali o verso o anterior? O verso 17, 18, e depois eu vou ler o 20 e 24. O verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17. Como é que eu não apago? Orando continuamente. 18. Como é que eu não apago? Dando graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Verso 20, por favor. Como é que eu não apago? Não tratando com desprezo as profecias. Verso 21, como é que eu não apago? Colocando todas as coisas à prova e ficando com o que é bom. Isso é bom para a minha vida. Isso não é bom. Estou fora. Isso faz bem. Isso não faz bem. Estou fora. Verso 22. Afastando-se de toda forma de mal. Como é que eu não apago o Espírito? Está escrito, é claro. Então você apaga se quiser. É uma questão de posicionamento seu. Não dá para negociar. Vou me afastar de toda forma do mal. Então pode ter um malzinho. Tem um formato, é mal. É toda forma de mal. Estou fora. Eu me afasto. E se convivo para ser luz, convivo para salgar, convivo para refletir a glória de Cristo. Verso 23, como eu não apago? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, com santidade. Santidade. Repito o que eu tenho falado aqui nos últimos dias. Um dos piores divisores de águas da igreja que afastam muitos membros da igreja é a luta pela santidade. É você estar numa igreja onde se prega a favor da santidade. É onde você está numa igreja que se prega a favor da eternidade. Que não te trata como uma vítima da vida, das circunstâncias, das pessoas, da história, do sistema, mas que te trata como um filho amado de Deus e que foi resgatado das trevas para viver o reino da eternidade e começar a viver uma vida em santidade desde aqui. Veja, seja inteiramente santificado, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam considerados, ou sejam preservados, irrepreensíveis. Se eu não preservar o meu corpo, se eu não preservar as minhas emoções, e se eu não preservar as influências, ou os espíritos, ou o meu espírito, eu vou me afastar. Eu não vou estar me santificando, eu vou apagar o espírito, eu vou esfriar. Verso 24, como é que eu apago o Espírito? Ignorando que eu fui chamado por Deus. Porque aquele que te chama para viver no Espírito, fará com que você viva no Espírito. Amém? Pastor, eu não consigo. Mas aquele que o chama é fiel e fará isso. Nunca foi na dependência do que você é, da sua capacidade, da força que você tem. Não, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre será a obra do Espírito Santo de Deus, que é a obra da graça de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém, querido? Aquele que vos chama é fiel e fará isso.
Então, para eu não me desviar, para eu não me afastar, para eu não viver instabilidade emocional ou espiritual, melhor falando, diante de Deus, eu preciso não entristecer, não viver sem levar conta o Espírito Santo que está comigo e não me afastar do Espírito Santo de Deus. E é terrível que nós podemos resistir ao Espírito. Atos, capítulo 7, versículo 51, quando Estevão está ali sendo arguído, está sendo luz no meio das trevas, antes de ser apedrejado, porque é o que as trevas fazem com quem reflete a luz e fala da luz é isso. Se as trevas não se convertem, só tem dois caminhos, querido. Ou as trevas se convertem e viram luz, ou as trevas vão te apedrejar. Estevão estava ali no meio das trevas sendo luz. E Estevão fala, Atos capítulo 7, versículo 51, por favor. Ele vira para aquele povo e diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos antepassados. 2 pontos. O quê? Sempre resistem ao Espírito Santo. Uau! Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Uau! A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao pecado. Resistir às tentações. Mas a Bíblia também fala que nós somos capazes de resistir ao Espírito Santo de Deus. Talvez você não perceba, não tenha acordado hoje de manhã, antes de tomar o café, antes de ver esse seu celular, você não tenha dito, hoje eu vou resistir ao Espírito Santo. Alguém disse isso hoje de manhã? Então, talvez não seja algo do seu racional ou da sua vontade. Mas como você resiste ao Espírito Santo? É espiritual. É espiritual. Ouvindo a palavra de Deus e colocando rejeições a ela. Ouvindo a palavra de Deus e desconfiando dela. Ouvindo os nãos e ficando incomodado com isso, chateado com isso. Veja, geralmente a pessoa vem para a igreja para receber uma palavra que gere vida. A pessoa vem para a igreja para poder ser tratada de todas as mazelas que carrega na sua história. E é exatamente isso que o Espírito está fazendo com você nessa manhã. Ele está dizendo, quer ser curado, meu filho? Quer ser curada, minha filha? Não despreze o Espírito, não resista ao Espírito, não apague o Espírito, não anda segundo a independência, ande segundo o Espírito. Veja, é isso. Quando você vai no médico, você está sentindo dor, ele pode te dar um remedinho, mas a dor volta. Nesse momento, a palavra de Deus, ela vem ao teu coração para te trazer cura, para que você fique totalmente curado e livre para sempre, independente da dor que você sinta. No momento de louvor, eu estava ali chorando na presença de Deus agora há pouco, dizendo, Senhor, como é que eu consigo ser feliz diante de tanta coisa que me chateia e me aborrece? Eu estava ali falando da loucura que é ser cristão, chorando de alegria na presença do Senhor. Não é ausência de problema, não é tranquilidade nas soluções, não é a ausência de crise, pelo contrário. É uma capacidade que vem de Deus de, apesar de tudo isso, ver e viver a bondade do Senhor nesta terra. Eu prego, eu ensino, eu divido, porque é real, funciona, dá certo. E está acontecendo agora, ao vivo com vocês. Esse é o Evangelho da verdade, esse é o ministério Palavra da Verdade. Então, você veio para a igreja para tentar melhorar, ok, receba a palavra, não resista ao Espírito. Você veio para tentar dar uma solução na sua vida, entregue-se à palavra, não resista ao Espírito. Sabe, meus amados irmãos, o que eu vejo é um Deus de misericórdia que todos os dias estende as suas mãos a um povo. Como diz o profeta Isaías. E tudo começa no chamado de Isaías, quando o Espírito do Senhor fala para Isaías, quem está afim? Quem acredita? Quem creu em nós? Isaías é o livro dos quens. Quem creu em nossa pregação? Quem irá por nós? A quem enviarei? Então veja, a gente precisa entender que o Espírito Santo, a pessoa de Deus, que é viva e habita dentro do nosso coração, ela pode ser resistida. É o que Paulo fala da guerra, da batalha, da queda de braço entre a carne e o Espírito. Não desista, não duvide, não tenha mente dividida. Creia,
Então como é que eu faço? Pois bem, 3 soluções para que você saia daqui feliz, sabendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é mais forte, ele é vencedor e ele te ajudará em todas as suas fraquezas. Amém? Primeiro, a gente vai ler João capítulo 14, versículo 17. Para vencer a mente dividida. João 14, 17 está escrito: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem. O mundo não sabe o que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. O mundo não conhece essa realidade. Você conhece essa realidade. Por quê? Porque você está aqui, porque você está ouvindo, porque essa palavra chegou ao teu coração, chegou esse conhecimento. Você conhece. O mundo não conhece. Não dá para exigir que os outros tenham o conhecimento que você tem, tenham o entendimento que você tem. Não. Por quê? Porque ele vive em vocês e estará em vocês. E o mundo não vive no Espírito. Ele sabe da existência de Jesus. Ele sabe do caminho da verdade. Ele sabe dos Bíblias. Não é a questão de pregar. A gente foi lá para a África, né, Regilândia? Fim do mundo. Me lembrei agora da Regilândia ainda nas... Aquilo era oca? Era o quê? Eram umas casas diferentes, bem assim, ermas, se abaixando e falando. Eu lembrei agora. Pregando o Evangelho. Eles já conheciam. É o confim da terra. Já ouviram? Na cidade grande do Rio de Janeiro, muitas pessoas já ouviram. Não é questão de falar, é questão de se permitir ser convencido pelo Espírito Santo. E isso só acontece porque ele vive em vocês e estará em vocês. Você precisa saber que para anular a mente dividida, há uma certeza de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus foi soprado na sua vida. O Espírito Santo da parte de Deus foi liberado na sua vida. Por isso que eu preciso não resistir a Ele. Por isso que eu preciso não apagá-lo. Não andar independente dEle. Por isso que eu preciso, de alguma maneira, não deixar o Espírito fora da minha vida, porque Ele vive dentro de mim. E se Ele vive dentro de mim, eu sou uma pessoa espiritual. Eu tenho uma conexão com Deus. Deus abriu o meu entendimento para verdades e realidades que muita gente não conhece e não teve esse entendimento. Jesus, no Novo Testamento, falava por parábolas. E quando Jesus falava por parábolas, muitos não entendiam. Porque ouviam não com a boa vontade. Você ouviu com boa vontade. O Espírito Santo entrou em você. O Espírito Santo vive em você. Você conhece o Espírito Santo de Deus. A primeira palavra que soluciona a sua instabilidade espiritual é você saber que o Espírito Santo de Deus está dentro da sua vida. Você tem o Espírito de Deus dentro de você e ponto final. Deus declara isso. Deus declara isso. Deus soprou do Espírito dele sobre a sua vida. Qualquer coisa fora disso é Satanás querendo convencer a sua mente contra o convencimento daquilo que é a mente de Cristo. Resista a Satanás, não resista ao Espírito. O Espírito de Deus habita dentro da sua vida. Ele está contigo quando você canta músicas. Ele está contigo quando você se veste. Ele está contigo quando você conversa de segunda a segunda. O Espírito vive dentro de você. Essa é a garantia que faz com que você não tenha uma mente dividida, instável. A segunda garantia, a gente pode ver no livro de Tito, um livro pequenininho, capítulo 3, versos 4 até o verso 7. Antes de Filemão tem Tito, diz assim: mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Verso 6. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Bota de novo no verso 5, por favor, Jéssica. A segunda verdade que você precisa gravar em seu coração, a primeira é que o Espírito Santo vive dentro de você. Se você puder, repita isso na sua mente todos os dias, quando acordar, ao almoçar, ao se deitar. O Espírito Santo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Tem até um livro, né? Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo vive em mim. Repita isso. A segunda verdade é essa, é que ele te lava e te regenera. Ele te lava e te regenera. Regenerar é gerar de novo. Estava conversando com a Giovana sobre lagartixa. Ela tem nervoso com lagartixa. Eu sou um admirador das lagartixas, porque eu li em Provérbios que elas são criaturas espetaculares. Elas vivem na casa, no palácios do rei. Lagartixa é uma coisinha simpática. Ele come mosca. Eu detesto mosca, eu gosto de lagartixa. Meu amigo, minha amiga. Apenas uma enquete aqui. Quantos que estão aqui que simpatizam com lagartixa e não sabem por quê? É um bichinho que cria isso, uma simpatia. E quantos aqui têm nervoso pavor de lagartixa? Levante a mão. Também cria isso. É impressionante. Certa vez uma lagartixa voou em mim. Não sei se você já teve essa experiência. Ela é geladinha. Ela é assim, diferente. Enfim. Mais uma vez, a Giovana era pequena. E foi a única vez na minha vida, e eu gravei isso no meu coração como algo que eu não vou fazer de novo. Eu fui matar uma lagartixa. Me arrependo cruelmente. E eu não tenho nada a ver com o budismo, tá? Eu me arrependo de matar aquele bichinho inocente que me ajuda com as moscas. Fui matar a lagartixa e não consegui matar, mas cortei o rabinho dela. Um pedacinho do rabinho dela. E ficou lá mexendo, o rabinho ficou mexendo a lagartixa. Eu falei, Giovana, não mato mais, e não matei. E aí falei na hora, por isso eu me lembrei agora, ainda bem que o rabo da lagartixa regenera. O que é regenerar? Regenerar é aquilo que te foi cortado, mas que vai ser criado de novo. O Espírito Santo, se o mundo, o pecado, Satanás, suas escolhas, suas decisões cortaram a sua conexão com Deus, o Espírito Santo vai lá e começa de novo essa obra de conectar você à presença de Deus. Ele regenera a sua vida, aleluia! Ele faz nascer aquilo que já foi cortado na sua história. O Espírito Santo de Deus, ele te regenera, ele gera de novo, ele faz de novo. Por isso a gente canta, faz meu coração arder de novo. Daqui a pouco eu vou chamar o louvor, a gente pode cantar essa canção? Espírito Santo de Deus, vem hoje aqui. Espírito Santo de Deus, eu quero viver algo novo, porque ele regenera, ele faz de novo. Sabe, meus amados irmãos, a experiência que você teve com Deus, você pode ter de novo. A reflexão que fez tão bem ao seu coração e que agora você já não consegue mais refletir, você pode ter de novo. O arrepio que você teve da presença de Deus, você pode sentir de novo. A manifestação do milagre do Senhor, ele pode acontecer de novo, porque é o Espírito Santo que regenera. E se ele vem regenerar, e a coisa está feia, está suja, ele vai lavar você. Essa semana eu estava organizando um computador aqui, de 3 saiu 1, quase 2. E tem um negócio no computador, que é o processador, e ele fica conectado numa outra peça chamada placa-mãe, e esse processador, ele fica assim com as costas dele livres para vir e conectar uma outra peça, que é um ventilador, que suga aquele calor e dissipa. É um dissipador, um esfriador daquela peça chamada processador. O cooler. E se o processador não tiver colocado na maneira certa, não funciona, mas se eu coloco o processador, mas não conecto
o cooler ou o ventiladorzinho de maneira própria, aquece e o computador desliga, desarma. Fica aí a dica, pode ser por isso que seu computador está desligando. E é interessante que essa conexão, ela precisa ser feita com um produto. Existe ali uma pasta térmica. Estou lá montando o computador e esqueci que não tinha pasta térmica. E aí, alguns anos atrás, pesquisando no Google sobre esse mesmo problema, eu vi uma pesquisa científica de alguém que fez isso várias vezes e estava lá a informação de que a pasta de dente, ela ajuda na conexão em 70% na dissipação do calor do processador. Eu, sem a pasta térmica, que me dá 100% de garantia, fui lá para colocar a pasta de dente para fazer essa conexão. E ajuda mesmo. Só que se eu coloco a pasta de dente suja, no lugar sujo, não adianta nada. Eu tenho que tirar o processador, limpar o processador, pegar o cooler, limpar a superfície do cooler. Depois que aquelas duas superfícies estão limpinhas, aí eu coloco de novo aquela pasta que vai fazer a união. Para que o Espírito Santo possa fazer a obra dele de regeneração nas nossas vidas, ele primeiro vai precisar te limpar, te lavar. Ele vai precisar tirar as coisas que estão sujas e que estão podres na sua vida. Então é muito difícil alguém pedir: Espírito, me regenera, me restitui, se eu estou sujo. E se eu fico na lama? E se eu, depois de ser limpo pelo Espírito, me sujo de novo? Cuidado para que você não fique se sujando o tempo todo e não veja a obra da regeneração que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Ele vai te lavar. E se você se sujar, ele vai te lavar de novo. E se você se sujar, ele vai te lavar de novo. Mas cuidado, porque isso pode entristecer o Espírito de Deus. Eu não quero entristecer o Espírito de Deus. Eu não quero ter uma mente dividida a ponto de afastar o Espírito de Deus. Eu não quero ter as minhas razões, as minhas convicções, as minhas vontades, as minhas certezas, que são diferentes do Espírito, que me manda amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, que me manda amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não quero ter as minhas certezas e, de alguma maneira, me manter impróprio para receber a obra regeneradora e renovadora do Espírito de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Aprenda a ser lavado pelo Espírito de Deus. O Espírito lava, limpa. Batismo. O que é o símbolo do batismo? Se você vai em Israel, você vai ver que lá antigamente tinha na casa das pessoas um ambiente, um cômodo, que era tipo um piscinão. A pessoa entrava por uma escada, tomava ali um banho e saía pela outra escada. Entenderam? E aí, esse exemplo foi pegado, e aí esse foi o batismo. Você entra sujo, é lavado e sai limpo. O que significa o batismo? Uma lavagem, uma limpeza. Aquele que vive no Espírito Santo, aquele que recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vive dentro de você, será regenerado e será lavado o tempo todo. Regenerado e lavado o tempo todo. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Sabe o que está acontecendo com você aqui nessa manhã? Você está tomando um banho. O Senhor está limpando você. O Senhor está jogando em você a água, o sabão, o shampoo, o creme. Está tirando de você aquilo que precisa sair. O Senhor está limpando a sua vida. Para quê? Para que Ele possa lhe restaurar, lhe regenerar, gerar você de novo, fazer a obra dEle. Não por causa do que você faz. Não é por causa dos seus atos, mas por causa da sua misericórdia. Aleluia. O segundo ponto, sendo o primeiro, o Espírito vive em você, é o entendimento de que o Espírito, ele te lava e te regenera. Não é você quem faz isso, é o Senhor quem faz na sua vida. Amém, queridos? E para encerrar, o terceiro ponto, a gente vai ler Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Já lemos em Gálatas essa mesma expressão, mas eu quero ler... Não, já lemos em Efésios, capítulo 4, a mesma expressão, mas eu quero ler agora no versículo 1, que diz assim, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, inclusive esse texto fez parte do texto usado por Deus para o nome da igreja ser ministério, palavra da verdade. Então, quando vocês ouviram e creram
na palavra da verdade, o evangelho, ou a boa notícia que os salvou, vocês foram selados. Repita comigo, selado. Isso, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção. Não é somente para a redenção, não é somente no dia da redenção, não é somente quando eu estiver morrendo, não é somente quando eu estiver indo desta para outra, não, é até a redenção. Ou seja, já começou. O selo do Espírito Santo já é vigente, já está vigindo, está funcionando, está acontecendo. E vai até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém, querido? Você foi selado pelo Espírito de Deus. Selado. Selado. Uma vez eu fui tentar desmontar uma peça. Quando eu era pequeno, meu pai era mecânico de automóveis, ele me levava para a oficina e, como eu não tinha o que fazer, ele falava, meu filho, monta e desmonta essa peça aqui. Aí eu ficava lá. Mas tinham peças que eu não tinha como montar e desmontar. Por quê? Porque eram peças seladas. Selado é aquilo que não tem acesso, aquilo que não dá acesso. Eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. O outro Espírito não tem acesso na minha vida. Ainda que o outro espírito tente mexer comigo, tente me desmontar, tente pegar e tirar as coisas do lugar. Eu estou usando aquela referência de montar e desmontar uma peça selada não tem parafuso. Uma peça selada não tem, ou você troca, joga fora, ou tu vai abrir e vai estragar, não tem. E é isso que essa palavra que é usada aqui, que o Espírito, bota o verso 13, Jéssica, o Espírito Santo é o selo. É o selo em nossas vidas. Nós fomos selados. Há uma garantia de que ninguém pode mexer contigo. Há uma garantia de que você tem a vitória, porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito da vitória está na tua vida. Você tem autoridade. Quando outro espírito chegar na tua vida, na tua casa ou na vida dos outros, você tem a autoridade de declarar em nome de Jesus Cristo, a quem eu sirvo, eu te repreendo, espírito do mal, espírito das trevas, vai embora em nome de Jesus. Você tem o selo do Espírito de Deus na sua vida. Você está selado, protegido, guardado, livre e liberto. Não se esqueça disso. A mente dividida se esqueceu que foi selada pelo Espírito de Deus e começa a viver uma vida dividida, como se precisasse fazer alguma coisa, como se precisasse participar da solução, como se tivesse alguma coisa que pudesse fazer independente de Deus. Tipo Saul, está demorando demais para Deus fazer o que eu quero que Ele faça, eu vou fazendo aqui por conta. O Espírito Santo selou você. Você pode depender dele. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te frustrar. Ele não vai te desiludir. Ele não vai te abandonar. É Deus Emanuel, é Deus conosco. Os discípulos entraram em crise. Jesus falou, vou morrer. Jesus começou um bate-papo lá em João, a partir do capítulo 10, 11, sentado no cenáculo, teve lava-pés, teve aquele movimento todo, teve a ceia. Em determinado momento, Jesus falou, eu vou embora, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus. Crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Ah, mas fica tranquilo. Ele continua. Eu não vos deixarei órfãos. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias. Aleluia.